Quais são as 3 principais características de um empresário de sucesso? Meu Deus. Vamos lá. A primeira, inclusive minha filha fez essa pergunta para mim, só que ela perguntou uma. Hum. E eu respondi para ela o seguinte: o empresário de sucesso, ele decide rápido. Porque se ele é vagaroso na decisão, amanhã ele tem 2 para tomar. E aí semana que vem ele tem 30. Aí acumula, aí ele fica mal. Então, ó, primeira coisa, o empresário de sucesso decide rápido. Segundo, o empresário de sucesso entende que gente é melhor e maior do que coisas. Então ele valoriza gente e não coisas. Quando ele valoriza gente, ele cresce. E o terceiro, ele precisa se amar. O empresário de sucesso que ama mais o negócio dele do que a si próprio, ele vai quebrar. E ele vai quebrar feio, emocionalmente. Ele vai se perder. Bem-vindo a mais um Let's Make Sense. Eu sou o Danilo Fedel Eu sou Marina Vilhena. e hoje E eu estamos sou- com Eu sou o Marcos Fiel. o cara mais bacana desse mundo, o cara que comunica para qualquer tipo de pessoa, né, Marcos? Eu conheci o Marcos através de um grande amigo, Márcio Jacobelli, e ele chegou com um rapaz aqui um tanto humilde, falou: "Oi, esse é meu amigo e tal, tal, tal". E daí eu falei: "Ô, entra aí". Depois eu fui ver o potencial dele, depois eu fui entendendo quem era o Marcos. Cada palavra dele dá para escrever um poema, ele é cheio de palavras. Agora descendo da escada ali da minha sala, ele já falou: "Isso daqui, ó, isso daqui é para viver, isso daqui". Ele fala uns negócios, parece que é um romance. Tudo que ele fala é um romance, não é? Meu Deus. E esse é o Marcos para mim. Ele é um cara extremamente inteligente, palestrante, ele dá muito curso pelo Brasil todo. Mas para mim, ele é o cara do abraço mais gostoso do mundo. É o cara que toda vez que eu vejo, eu tenho um prazer enorme de estar com ele. E inaugurando um livro aqui que a gente vai falar muito dele, né? Muito bem-vindo, Marcos. Obrigado pelo convite, tá? Que isso. Fiquei muito feliz e honrado. Sempre é bom estar com pessoas que gostam. Eu acredito muito que a vida, ela se resume em o que a gente faz, como a gente faz e com quem a gente faz. Boa. Então faz muito sentido para mim o com quem. Uhum. Às vezes a pessoa ela acerta o que faz e acerta o como faz. Mas aí ela erra no com quem faz. E aí ferra tudo. Uhum. Se erra com quem faz dentro da empresa, acaba com a empresa, porque errou quem. E às vezes a pessoa se pergunta assim: cara, mas eu tô fazendo tudo certo, mas eu fiz um planejamento estratégico, mas eu rodo PDCA, mas eu faço aquilo, mas eu faço aquilo outro. Ela acerta tudo, o que e o como. Só que se ela erra o quem, cara, Já é. acaba tudo, né? Então por que para mim é um privilégio estar aqui, uma honra? Porque vocês representam para mim o quem que eu gosto de caminhar junto. Ô, Marcos, gratidão, tamo junto, viu? E se apresenta aí para todo mundo. Como que você se apresenta? O que você fala sobre você? Bom, eu sou Marcos Fiel. Primeiramente, eu sou filho. Eu acredito que essa é a minha maior identidade. O restante é tudo papel. Uhum. Então, a minha identidade, qual é a minha identidade? Filho de Deus. Essa é a identidade. O restante é papel. Então, hoje eu tenho papel de pai, de esposo, de empresário, de CEO do Grupo Legacy, de líder, de treinador. Então, papéis eu tenho muitos, assim, né? Troca o chapéu. Claro, eu sou esposo da Gislaine, pai da Nicole, do Lorenzo e do Giovanni. Então, tenho muitos papéis e uma identidade que é de filho. Esse é o Marcos. Muito Pô, bom. fantástico, fantástico. É uma apresentação bem original, né? Muito bonito. Não, é verdade, todo mundo fala o currículo aqui e você, muito, muito bonito. Então, mas Isso sabe por quê? retrata o Uma que coisa- você é, Marcos. Então, uma coisa eu aprendi, cara, quando eu entendi sobre identidade. Uhum. Normalmente, o título chega primeiro. O Uhum. currículo chega primeiro e depois chega a pessoa. Uhum. Ah, esse aqui é o doutor tal. O título chega primeiro. E aí a pessoa vem atrás do título. E o que eu penso sobre humanização, o que eu penso sobre ser gente, a gente chega primeiro. Uhum. Depois vem o título. É verdade. Entendeu? Então, que nós possamos chegar primeiro. Eu tenho gostado do Danilo, não do título dele, né? E as pessoas fazem essa inversão de Sim. valor. A
primeiro chega o título, e aí depois chega a pessoa, né? É verdade. E eu quero que as pessoas gostem de mim, quem quiser gostar, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Ótimo. Então eu acredito que é essa lição que faz muito sentido e desbloqueia um monte de gente. As pessoas ficam preocupadas com título e currículo e eu sou isso. Tá, e quem é você de verdade? Exatamente. Eu quero saber quem é você de verdade, assim, qual a sua história, Exatamente. né? Esse qual sua história também é pesado, bom, né? Cara, por que você tá aqui? Uhum. Qual a sua história? Isso é mais importante do que tudo. Às vezes a pessoa tem um título porque foi forçado pelo pai. Uhum. Tem um título porque era o sonho do pai e acabou tendo aquele título. Verdade. Tem um título porque foi a frustração do pai. O pai não conseguiu ser médico, mas você vai conseguir, viu? E aí a pessoa tá vivendo o quê? Tá vivendo o sonho que não é dele. Sim. É o sonho do pai. Então, aí não sabe por que é infeliz. Não, né? para que vale o título, né? Então, acho que a pergunta é quem é você de verdade? Aí sim, né? Fantástico. Marcos, a gente, né? Até parece, o Danilo Meu Deus! ganhou aqui Eu vou colocar o nome dos dois. Ganhou aqui em primeira mão o seu livro, muito bom. E o título é incrível, a gente estava falando sobre isso, né? Você é um projeto de Deus criado para dar certo. Fala pra gente um pouquinho sobre esse título, esse projeto de Deus criado para dar certo. Esse título é pesado, cara. Quando a gente cria um projeto na vida, qualquer projeto, ninguém cria para dar errado, né? Não. Imagina você criando um projeto lá na sua sala linda que você me mostrou agora. A Marina chega e fala: o que você está criando? Não, estou criando um negócio aqui para dar errado. Porque sabe, minha vida está dando muito tudo certo e eu vou criar um negócio aqui para dar errado, para dar uma... para ficar com emoção a vida, né? Ninguém faz isso. A gente cria projeto para dar certo. Sim. E o que eu acredito verdadeiramente? Que nós somos um projeto. E esse projeto tem um criador. E o criador é Deus. E Deus, como criador do projeto, ele não criou para dar errado. Não. Ele criou para dar certo. Então, assim, você, Danilo, é um projeto de Deus, criado para dar certo. Quem está assistindo aqui, você é um projeto de Deus criado para dar certo, independente se seu pai e sua mãe não projetou você. Independentemente se você foi obra do acaso, você nasceu e a família nem te aceitou. Cara, a família pode não ter te aceitado, mas você é um projeto dele, que foi criado para dar certo. E aí, esse projeto pode dar errado? O que você acha? Não tem como. Pode. Pode? Que nervoso. Pode. Pode? Sim. Posso falar uma metáfora? Claro. Imagina o seguinte, Deus é o arquiteto. Nós somos o mestre de obra. Ele desenha um projeto. E ele entrega o projeto para o mestre de obra. Aí ele fala: vai lá e executa agora. Quando que o projeto começa a dar errado? O que é um projeto errado? É um projeto ansioso, estressado, que não vive propósito, que não tem abundância em todas as áreas da vida, que não é feliz. Por que esse projeto está dando errado? Muito simples. Porque a hora que ele recebeu a planta do arquiteto, ele mudou um monte de coisa. Ele é o mestre de obra, é ele que executa. Então ele começou a mudar um monte de coisa sem consultar o arquiteto. Caramba. E aí o projeto começa a dar errado. Então o projeto foi feito para dar certo. Mas ele pode dar errado. Como? Se a gente não consultar o arquiteto. Qualquer mudança que vai fazer. Na verdade, nem é para fazer mudança, né? É só seguir a planta. Cara, segue a planta. E já era. E vai dar certo. O problema é que as pessoas querem mudar o que está na planta. Mudar o que está na planta é focar no dinheiro, esquecer do propósito. E aí tem muitas inversões que as pessoas fazem na execução do projeto que faz com que ele dê errado. Agora, Marcos, mas o meu projeto está dando errado, o que eu faço? Para tudo e consulta o arquiteto. Para tudo e fala: tá assim. Eu fiz muita cagada aqui. Como que eu faço para arrumar essa planta aqui, né? E como é que consulta? Essa pergunta é muito importante, né?
Pode falar? Vai, Toca o Pode? por pau. favor. Tá. Estamos aqui para isso. As pessoas elas aprendem de uma forma assim muito superficial sobre consultar o arquiteto, sobre consultar Deus. Então elas aprendem um ritual, uma oração, uma reza, né? Mas não é sobre isso. É sobre relacionamento. Não é sobre pedir quando dá tudo errado. Não é sobre agradecer quando dá tudo certo. Não. É sobre relacionamento, é sobre conversa. Então, é muito mais do que um ritual, mas é ser amigo do dono do projeto, sabe? É conversar com ele quando está dirigindo, é conversar com ele quando está no quarto, é conversar com ele. E quanto mais, e é muito louco, porque se a gente pensar nos 3 mundos, as pessoas elas olham só um mundo. Qual é o mundo? O físico, o tangível. Uhum. É o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, a família que eu tenho. Esse é o mundo de resultado. Uhum. Só que para eu ter esse mundo de resultado, aqui dentro tem três outros reinos, 3 outros mundos, que é o espiritual, o emocional e o mental. É isso aqui que é o reflexo do que eu tenho aqui. As pessoas querem mudar isso aqui. Só que se não mudar o que está aqui dentro, não vai mudar o que está aqui fora. Não gostei do fruto. Não gostei. Não gostei, eu acho que o fruto é azedo, sabe? Fruto é o resultado. Uhum. Não gosto do montante de dinheiro que eu tenho, não gosto do jeito que está a minha empresa. Está muito ruim o fruto. Ah, é? O que você quer fazer? Não, quero mudar o fruto. Então, o que tem que fazer? Mudar a raiz. Mudar a raiz são 3 reinos: espiritual, mental e emocional. E quando eu falo se relacionar com o dono do projeto, eu estou dizendo esse pilar espiritualidade, que não é religião. É entender quem você é, entender por que você está aqui, entender qual é o seu propósito, entender por que você acorda todos os dias de manhã. É dar significado para cada atividade, para cada tarefa que você faz. E quando você encontra o motivo daquilo que você faz, não é que algumas coisas mudam, tudo muda. Até a forma de você se relacionar com as pessoas muda. E é muito louco, porque quando isso acontece, as pessoas perguntam: caramba, como você está diferente. É porque agora eu estou enxergando a vida de uma forma muito mais limpa e não suja. É como o Danilo usa esse óculos muito bonito, fica muito bonito em você, né? Se esse óculos ficar embaçado, vai te incomodar. Você vai precisar tirar o óculos, você vai precisar limpar, porque está te incomodando. Então, quando a gente vive uma vida sem entender o nosso propósito, por que a gente está aqui nessa terra, é passar por essa vida com óculos embaçados. Imagina que ruim. Nossa. Quando a gente descobre verdadeiramente o que a gente está fazendo aqui na terra, é como limpar o óculos. Aí tudo faz sentido. Aí você vai começar a ver as coisas e falar assim: cara, estava óbvio isso aqui. Por que eu não pensei nisso? Cara, como que eu não vi isso antes? É porque você começou a limpar o óculos, você começa a enxergar aquilo que você até então não tinha enxergado ainda. E ele embaça constantemente, né? Porque a Sim. vida é assim, né? Ah, cara, muito bem colocado. Ô Marcos, limpou o óculos uma vez só. E agora? Não precisa. Não. Tem uma chave bem pesada que está escrito assim, em Romanos 12:12. Somos renovados pela transformação da nossa mente. O que significa? Significa que todos os dias tem que fazer a faxina. Todos os dias tem que fazer a limpeza. Se não fizer a limpeza, o óculos vai embaçando. Então não é fazer um treinamento. Eu fiz um treinamento, agora acabou. Né? Li um livro. E agora? Agora acabou para... Não. É crescimento contínuo. Eu gosto de falar para os meus clientes que é que nem quando você vai na academia. Né? Você entra na academia, você não entra no primeiro dia fazendo um supino de 20 quilos, concorda? Uhum. Você não sai de lá malhado, forte, já emagreceu, não. É constância, todo dia, um pouquinho. E se você parar? Volta tudo, né? Constância, todo dia um pouco. É observar.
é exercitar, né? É um músculo. Uhum, sim. Sim. Autoconhecimento é um músculo. É a diferença, Marina, de evento e processo. Uhum, As isso. pessoas, elas amam evento. É. Evento. Uhum. Tipo, É uma experiência, né? não, elas amam evento, cara. É. Sabe, participa de uma palestra, de uma live, desse podcast, fala, cara, agora vai. Não, agora. Sei, já passei por isso. Agora você vai ver. Evento. Evento é importante? Sim. Evento desperta, evento acorda, né? Legal. Vamos pensar o seguinte, tô mal no pilar financeiro, vamos falar sobre finanças, né? Tô mal no pilar financeiro, a minha empresa tá muito ruim. Aí eu vou lá e participo de uma palestra do Danilo, certo? Participei de uma palestra, o Danilo que é o cara, para mim não tem no Brasil, no mundo eu não sei porque eu não conheço, mas no Brasil não tem cara melhor que ele em finanças e acabou. Concordo, e pronto. E assina embaixo. Não, e eu acabou. fico lisonjeado vendo de Quando você. eu contratei o Danilo, né, quando a gente fechou um contrato para ele fazer a controladoria da minha empresa, eu falei assim para ele, cara, se você não conseguir fazer toda a engenharia que eu preciso, ninguém mais consegue no Brasil, porque você é o cara. Então eu vou lá e assisto uma palestra sua. Assistir uma palestra sua é um evento, tudo bem? Sim. Aí eu falo, cara, é isso que tá faltando. Nossa, o que o Danilo falou é exatamente o que... Aí na hora eu vou me motivar, na hora eu vou dizer, não, eu vou para cima mesmo. É evento é importante. Sim. Porque é o diagnóstico, acorda, certo? Certo. Só que o que transforma é o processo. Fantástico. O que transforma, o que muda, o que amadurece é o processo. E aí por que 97% hoje dos brasileiros vive aquilo que não nasceu para viver? Porque vive de evento. As pessoas não gostam do processo. É verdade. A hora que as pessoas enxergar o processo como algo bom, aí sim elas crescem. A controladoria, ela mudou muito aqui da Sense com base nisso. Talvez sem eu ter esse conhecimento seu, foi sabe, automático. No começo era muito mais aula, muito mais conteúdo, e a prática meio que a gente delegava pro financeiro do cliente fazer. Grande parte. A gente não ficava junto tanto. E demorava mais. Acontecia em tempos muito mais longos a controladoria, você implantar todo o dashboard, toda painel de controle da empresa, da saúde operacional. E a gente conseguiu ter um êxito ali, mas com empresas maiores a gente começou a patinar. Foi aí, isso que há 3, 4 anos atrás, foi aí que a gente teve que mudar todo o roteiro da controladoria, que é o que? É o processo. Porque ir lá falar bonito num palco, ou trazer ele aqui, pegar essas lousas aqui atrás e tocar o pau de ensinar, isso é o evento. Mas o processo que dói. Você sentiu isso na pele. É o processo que Quantas transforma. vezes, por exemplo, o nosso controller, o Rafael, foi dentro da sua empresa e aquele processo é para doer. E tem que doer. Porque, eu não sei a resposta, você pode me dizer, mas se não há dor, somente no amor, o ser humano não aprende numa velocidade muito boa. Né? Ele aprende, a velocidade, infelizmente, maior vem na dor, na dificuldade. Né? Ele sai da zona de conforto dele na necessidade, é uma pena. Entendeu? Porém, é o ser humano, é assim que somos. E então, quando ele começa a ter dor, na hora do processo de tipo, esse centro de custo, esse plano de conta, isso, aquilo, minha precificação, ali ele aprende. Ele pode até fechar aquela empresa e apagar tudo que ele fez ali, mas criou dentro dele um novo mindset, uma nova maneira de pensar. E esse processo é que eu falo que é o limpar o óculos, né, e desembaçar o óculos com frequência. Muitas vezes a gente sai do cliente, que nem a gente está com um cliente que mais de um ano depois, ele trocou o time, ele trocou algumas pessoas no time dele e ele pediu uma reciclagem, por exemplo, da controladoria. Foi super simples, foi um dia. Por quê? Porque estava instalado um novo mindset na governança, na gestão, nos donos.
Então foi muito mais rápido. Então, uma vez também que é cicatrizado algo, né, uma dor ali, você concretiza, isso passa. Mas só que quando fala de emocional e quando fala de espiritual, pô, daí o buraco é mais embaixo, porque finanças não me leva a mal. Para mim é muito mais simples do que o que você hoje ensina, a parte espiritual e tudo mais. Como que hoje você lida? Porque assim, ó, também tem várias situações que não depende somente daquela pessoa para ela estar abalada emocionalmente, né? Ela, ela é protagonista da emoção dela, mas nenhum ser humano é de ferro. Às vezes ele está num meio que é pesado. Um cara que trabalha na Bolsa de Valores, por exemplo. Um cara que trabalha hoje num hospital. Eu fico pensando como que você recebe esse pessoal lá nos seus eventos e como que você lida com esse tipo de pessoa. Essa pessoa está extremamente calejada, né? Cascuda de tanta porrada que toma o dia inteiro, porque é um trabalho mais agressivo. Uhum. Como que você lida com isso? Eu sempre quis te perguntar isso, porque eu conversei com algumas pessoas que estavam no seu último evento, que eu fui palestrar, e tinha uma pessoa de clínica de problemas pediátricos de crianças que chegam ao óbito, sabe? E daí eu falei, caramba, ela falou assim, ó, só o Marcos para me salvar. A pessoa falou para mim, e eu tava lá no café. Daí eu falei, pô, esse cara não saiu com esse sobrenome à toa. Marcos Fiel, não é? Tipo, ele vai pro céu mesmo, sabe? Tem gente que te procura e, assim, se atira numa bala por ti de tanto que te admira. Eu sou muito seu fã, mas eu sou suspeito. Mas como que você trata esse tipo de pessoa que tá com esse tipo de dor? Porque ela tá nos 3 pilares, né? O emocional. Ó, primeira coisa, tá? Eu acho engraçado os alunos falar, é só o Marcos para me salvar, né? Eu acho engraçado. Por quê? Porque não tem como eu salvar ninguém. Não, absolutamente não tem como. Eu costumo dizer algo assim, que eu sou apenas uma faísca, certo? E daí quem faz toda a transformação é o dono do projeto. Mas eu sou só a faísca. Não sou eu que salvo, assim, sabe? Quem era para salvar já veio. Eu não, né? Então, nossa, essa minha salvação está no Marcos. Opa, eu não vou carregar o mundo nas costas, porque é pesado e alguém já carregou. Então, essa parte não é minha. Quando eu pego alguém que carrega a família nas costas, sabe? Manja? O irmão que faz papel de pai, a irmã que ele está carregando uma família nas costas, ele está querendo salvar a família, ele está fazendo um papel que não é dele. Sim. Não é dele. Quem é para salvar já veio. Se coloca no lugar de irmão. Quem é pai põe no lugar de pai. Quem é filho no lugar de filho. E acabou. Então, através de mim, que sou apenas um instrumento, só a faísquinha assim, ó. Aí, você já tá mais pra labareda, vai. Se a pessoa ela está aberta, porque se a terra está fértil, se ela está se permitindo a receber, aí sim ela vai começar a entender como ela funciona. Então é muito simples, Danilo. Quando alguém nasce, ele não recebe um manual da mente. Imagina, você nasceu, aí chega o médico e entrega para sua mãe assim, ó, esse aqui é do Danilo. Quando ele estiver triste, página 28. Quando ele estiver com medo, página 35. Não tem. A gente não tem um manual da mente. E, cara, uma TV tem manual. Um carro tem manual. A gente não tem manual. Então, assim, o que eu ensino para as pessoas é elas se conhecerem um pouco mais ao ponto de começar a se entender, compreender um pouco das emoções dela e por que ela sente o que ela sente, até para ela poder separar, é como se fossem gavetas. Por exemplo, alguém diz assim, minha vida não presta. Qual parte você está falando? Não, é que o meu trabalho, então é a gaveta profissional. Então é como se quem não tem inteligência emocional, quem não tem maestria emocional, pensa num guarda-roupa e as roupas tudo junto. A pessoa, qualquer coisa, ela põe tudo no mesmo bolo. Quem começa a desenvolver e ter maestria emocional
é como se ela colocasse gaveta no guarda-roupa. Então ela não deixa de sentir uma emoção, mas ela consegue entender que a parte que hoje está me desafiando, hoje a circunstância que não está favorável faz parte dessa gaveta aqui. A minha família não tem nada a ver com isso. Ah, Marcos, tem como separar? Claro que tem. Jura? É maestria emocional. Pô, eu preciso andar mais com você, Marcos. Percebe? É maestria emocional. Existem a pré-ocupação, que é a pessoa que está pré-ocupado, sem algo. Eu vou resolver algo quarta-feira. Nem chegou ainda. A pessoa chega em casa e fala para a esposa assim, para o marido: não me enche o saco. Por quê? Não, você não sabe o negócio que eu tenho para resolver semana que vem. Cara, nem chegou ainda. A pessoa ela deixa de viver 7 dias. Meu Deus! A pessoa ela deixa de viver 7 dias por uma reunião, por uma audiência, por algo que nem chegou. Então, o que é maestria emocional? É a pessoa se conhecer ao ponto de viver o aqui e agora, de viver o flow, que é o estado de presença, de não ter uma ansiedade. É muito interessante porque todas as chaves que a gente está falando tem na Bíblia. Davi, ele fala assim: Deus, me ensina a contar os meus dias. Está lá em Salmos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, me ensina a viver cada dia como se fosse o último. Então, o problema é que daqui uma semana, eu nem sei se eu vou chegar lá para resolver vivo. Então, deixa eu aproveitar minha família aqui como se fosse o último dia. Deixa eu aproveitar esse momento de podcast aqui como se nada mais existisse no mundo. Só esse momento. Que é o que a gente chama de presente. Que é um presente do Criador para a gente, sabe? Então, se a gente aprender a viver de verdade cada momento, a gente se torna um ser humano muito melhor, muito mais balanceado. Caramba. Muito mais equilibrado. Então, o que é a maestria emocional, assim, em uma metáfora, para ficar muito claro, tá? Imagina que o mar, a vida, é o mar. As ondas é como se fossem os problemas. Fechou? Fechou. Mar, a vida. As ondas, os problemas. Morri. Acabou, saí do mar, não tem problema, não tem. Então, não, tô vivo. Cara, tá vivo, o que vai ter? Onda, vai ter e acabou. E não tem conversa. Para de reclamar. Agora, maestria emocional, sabe o que significa? Saber pular ondinha? Não, tem onda que não dá para pular. A prancha. Quem não tem maestria emocional, a onda derruba o cara. A onda derruba ele. Quem tem maestria emocional, tem a prancha. Então a onda vem, ele surfa. A mesma onda que derruba alguém, a mesma onda, uma outra pessoa olha e fala: o que eu posso aprender com isso? Qual a oportunidade que eu não estou enxergando dentro desse problema, que vai me fazer crescer? Quem não tem maestria emocional fala assim para Deus: por que isso comigo? Quem tem maestria emocional fala assim para Deus: Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Me ensina. Hoje de manhã eu disse algo na live, hoje de manhã eu fiz uma live e eu disse assim: cara, sabe o que vocês precisam entender? Que os problemas têm que ser diferentes. Tem que ser diferente, isso é evolução, isso é crescimento. Se hoje eu tiver o mesmo problema, o mesmo do ano passado, eu não cresci nada. É verdade. Não, hoje você me encontra. Daqui um ano, aí você me encontra e fala: como é que vai? Eu tô com o mesmo problema. Mas não cresceu. Tá repetindo de série. Tá repetindo de série. Os problemas nossos têm que evoluir. Olha que louco. Que nervoso. Claro. Eu tô em outro nível, o meu problema é outro. É um problema maior. Só que agora eu também sou maior. Eu também cresci. Então tá tudo certo eu ter problemas maiores. Sim. A gente estava falando sobre isso ontem, né? Que a gente está com uma questão, uma área da ciência que a gente está tendo que reestruturar. Aí ele deu uma reclamada, eu falei: amor, a gente passou de fase. A gente estruturou a parte de processo. Agora a gente está tendo que reestruturar a parte comercial. E tá tudo bem, que bom, né? E é assim, cada hora vai aparecer uma coisa que a gente tem que olhar. E que bom que não é mais o mesmo. Claro, mudou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Confusão é bom ou ruim?
Meu Deus, confusão é bom, hein? É bom? É bom. Que nervoso. A né? gente aprende alguma Não, coisa, não, né? é. A gente sofre, mas aprende alguma coisa, né? Deixa eu te falar uma coisa. Ó, existe 2 tipos de confusão. A primeira confusão é ruim. Qual é? É aquela que alguém está no mesmo degrau há muito tempo, na mesma fase muito tempo, e se sente confuso e não sabe para onde ir. Essa confusão é ruim. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu o que tinha que aprender. Qual é a confusão boa? É aquela quando você muda de degrau. Deixa eu te falar uma coisa. A Sense, há 2 anos atrás, estava em um degrau e você tinha clareza completamente sobre tudo. Tudo. Você tinha clareza. Oh. Clareza. Cara, como funciona isso aqui? Assim, isso aqui, assim. Eu tinha tantos funcionários, eu tinha tantos coordenadores. Isso é bom, clareza. Sim. Tudo bem? Mudei de nível. Mudei de nível, estou faturando 7 vezes mais, a equipe cresceu 7 vezes mais, agora eu tenho 7 vezes mais cliente. Então, a princípio, de primeiro momento, você vai ficar confuso. Só, cara, e agora o que eu vou fazer? Então, essa confusão é boa. Confusão significa crescimento. Aí você está nesse degrau novo. E nesse degrau novo, você vai aprendendo nele. E estruturando um departamento, e reestruturando o outro, e repaginando, e ajustando e tal. Beleza. Vai chegar uma hora nesse degrau que você está como? Clareza, de novo. Não, agora eu sei tudo daqui. Ah, é? E agora? Mete outra confusão nova. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Pula de degrau, bora para uma nova confusão. Nova confusão. É. Tem que confundir de novo. Isso significa crescimento. E se a pessoa escolhe não? Ah, vai ficar estagnado, né? Então, aí que está o detalhe. Aí que está o detalhe. Eu falo no livro que nós fomos feitos para crescer, prosperar e transbordar. Transbordar é relevância. Preciso ser relevante, certo? Então, pensa o seguinte. Alguém muito tempo no mesmo degrau. Ela tem clareza. Só que ela está muito tempo no mesmo degrau, ela vai ficar desanimada. Uhum. Pode ter certeza. Você já ficou desanimado alguma vez na vida? Já. Eu estava muito tempo no mesmo degrau. Quem não, né? Entendeu? Oh. Eu já fiquei desanimado? Claro. Qual momento? Muito tempo no mesmo degrau. Exatamente. Ninguém consegue, porque a gente não foi feito para ficar muito tempo no mesmo degrau. Então, se a gente está muito tempo no mesmo degrau, o que a gente vai sentir? Desânimo. Marcos, estou meio desanimado. Atrás dessa frase, já tem uma resposta, amigo. Está faltando movimento na sua vida. Porque se você se movimenta, obviamente, o que vai acontecer? Você vai voltar a ficar animado. Sabe que eu fui num congresso, esse mês passado, um congresso de constelação familiar sistêmica. E a gente falou bastante sobre constelação empresarial, né? Uhum. E aí o Cecílio Regojo, que ele é português e ele é referência em constelação empresarial, e ele falou assim, olha, se alguém acha que existe uma empresa sem caos, desculpa, você está errado, você tem uma visão infantil da vida. Não existe. A empresa vai ser sempre um caos. Você arruma aqui, algo vai desarrumar em algum lugar, e você tem que correr para arrumar, e é assim que funciona. Então ele falou, cuidado com a visão infantil que você tem da sua empresa e da sua vida. Porque a visão adulta é encarar os problemas, aprender com eles e crescer. E aí, teve uma colaboradora nossa que chegou, a gente passou por umas questões aqui, por erro de processo, e ela chegou, eu quero saber como é que vai ficar, porque tem uns problemas e tal, se recebi uma proposta em outra empresa. Aí eu falei para ela, olha, eu não vou te prometer que os problemas vão acabar, porque os problemas nunca vão acabar. Né? Se você acha que você mudar de empresa é a solução, é uma visão infantil, porque todas as empresas vão ter problema. Então você escolhe onde você quer passar pelos problemas e onde você vê crescimento. E ela resolveu ficar. Tá. Né? E isso é muito, muito forte, essa parte desse autoconhecimento. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para a vida do empresário. Como que esse autoconhecimento pode fortalecer para passar por essas ondas com pranchas maravilhosas, aquelas pranchas bonitas de wakeboard, que você fica até dá uma dançadinha em cima. Sim.
Marina, a primeira coisa que o empresário precisa entender é que o CPF é que gerencia o CNPJ. Que nervoso, né? Meu Deus! A primeira coisa que ele precisa entender, cara, o meu CNPJ só existe porque tem um CPF fazendo a gestão. Então, peraí, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Nunca vi. Você tá entendendo? Não tem CNPJ forte com CPF fraco. O que é um CPF fraco? É um CPF descontrolado. É um CPF que não é ousado. É um CPF medroso. É um CPF que não se conhece. É um CPF que um dia numa reunião tá bom e no outro dia não tá. É um CPF que perde fornecedor bom por falta de controle emocional dele. É um CPF que quando briga lá no casamento vem desconto em todo mundo aqui na empresa. Isso é um CPF fraco. É verdade. Tá entendendo? Então, como um CPF fraco vai dirigir uma empresa? Não tem como. Pensa o seguinte, uma empresa é um carro. Beleza? Beleza. A empresa é um carro. O gestor, o CEO, o fundador, o presidente, quem está no cargo de gestão é o motorista. É o motorista desse carro, tudo bem? Você tem coragem de colocar os seus filhos para entrar num carro em que o motorista está alcoolizado? Não. Não, mas ele está muito alcoolizado. Você entra, um Uber. Você entra no Uber e aí o cara do Uber olha para trás, todo bêbado e fala, fica tranquilo, vou te levar. Cara, eu desço. Eu não vou pôr quem eu amo num carro com um cara sob o efeito do álcool. Perfeito. Tudo bem até aqui? Uma pessoa sob o efeito de uma emoção é como se ela estivesse sob o efeito do álcool. Então, olha, ela continua sendo ela, mas ela está sob o efeito do álcool. Ela continua sendo ela, mas ela está sob o efeito de uma emoção. Aí o que significa? O carro fica descontrolado. Aí a pessoa ela pensa o seguinte, vou investir mais na empresa, vou investir na estrutura, ar-condicionado, está investindo no carro. Eu vou investir na estrutura, eu vou trocar todas as máquinas, investindo no carro. Eu vou investir na equipe, vou dar um treinamento de vendas para a equipe, carro. Agora, eu vou investir em mim, eu vou me conhecer, motorista. Entendeu? Fantástico. Então, imagina, tem um monte de carro top que bate, que cai no buraco. O carro é top, a empresa é top, por que quebrou? Porque o motorista era ruim. E existe um monte de carro que nem é top, só que o motorista é bom. Aí ele consegue levar esse carro para o destino, para no pit stop, troca de carro, pega um carro melhor. Daqui a pouco ele está com uma frota de carro. Por quê? Porque o motorista é bom. Então não se trata do carro, se trata do motorista. Fantástico, Fez sentido essa metáfora? Total. Então, quando a pessoa ela se conhece, quando ela começa a ter essa maestria emocional, como faz isso? Se conhecendo. Aonde? Lá na origem. Onde é a origem? Aonde tudo começou. É o evento que bloqueou ela. Eu vou te dar um exemplo. Posso? Opa. Imagina o seguinte. Imagina vocês dois. Imagina que o seu pai, todas as vezes que ele te chamava a atenção, ele apontava o dedo para você. E dizia assim, não faça isso. E vai para o seu quarto. Aí você ficava mal, ia para o quarto. Imagina o pai da Marina. Todas as vezes que corrigia, que chamava atenção, não tinha dedo. Olha, não faz mais isso, tal. Você entendeu? Isso não pode. Fechou? Os dois cresceram. Beleza. E os dois foram numa reunião de negócios. E nessa reunião de negócios, um contrato que vocês dois estão disputando aquele contrato. Vocês dois são concorrentes. E vai ser de um de vocês dois. E aí chegou na reunião. E aí você apresentou sua proposta, a Marina apresentou a proposta dela. Certo? No final, o cara, o que chamou vocês lá, o que vai fechar o contrato, olhou para o Danilo e falou assim, ó, só que você precisa me apresentar um relatório disso aqui tudo até amanhã. E também apontou o dedo para a Marina. Para você, o significado disso aqui foi um e para ela foi outro. Você vai dizer, quem ele pensa que é? Meu pai vai apontar o dedo para mim? Não, não gostei dele. Na hora o seu estado emocional vai mudar. A sua fisiologia vai mudar.
a sua tonalidade de voz vai mudar. E para ela, esse apontar de dedo tá de boa. Dali para frente, no decorrer da reunião, se apagou e ela brilhou. Os dois têm a mesma competência, os dois têm a mesma capacidade, os dois têm a mesma qualidade de produto, os dois têm a mesma entrega, só que ela vai ganhar o contrato. Você perdeu ali. Porque na hora o seu estado emocional mudou, a sua resposta já não vai ser mais a mesma. Vai abafar a sua criatividade, seu poder de improviso. Você foi com a cara do cara, já era. Verdade. Então, olha só como um evento lá na infância, que houve um bloqueio emocional lá na infância, pode impactar hoje. O que significa se conhecer? Significa assim, por que eu tenho esse comportamento quando isso acontece? Por que eu respondo desse jeito quando isso acontece? E se conhecer significa voltar à origem e começar a entender o que aconteceu comigo aqui, que reflete aqui. Que legal. Por que eu estou tendo esse comportamento aqui? O que aconteceu lá atrás? Isso é se conhecer. Isso é o autoconhecimento, entendeu? Legal. É deixar o motorista top para dirigir qualquer carro. Constelação pura também, né, mano? A gente começou de uma forma singela na controladoria há muito tempo, com a Marina entrando nos clientes, mas dessa vez está bem pesado. Esse ano, por exemplo, a gente mudou toda a conduta aqui. Eu vi, até vi no WhatsApp, assim, ou no grupo, né? Monitoria, tal. Muito legal. A gente, inclusive, tem um café aqui na Sense que a gente pega os clientes e senta com eles, conversa e faz uma mentoria, porque cada vez está mais evidente que o motorista, indo de encontro ao seu exemplo, quem está assim, tá ditando o prejuízo da empresa, está ditando o problema assim, da empresa. Do mesmo jeito que o sucesso também é o motorista que dita. Mas, infelizmente, as pessoas tendem a procurar os nossos serviços na dor. Né? Não é um negócio assim, eu estou ótimo e quero expandir. Hoje, o que é uma média de 30%, 40% dos nossos clientes que chegam na Sense são grandes e querem ser enormes. Ou são pequenos e querem ser grandes. A maioria vem porque estou cansado da incerteza de saber se minha empresa está boa ou não. Estou cansado da incerteza se eu posso contratar ou não. Estou cansado. E daí você entra com mais dados sobre a empresa é saudável. Mas o dono não. Mentalmente falando. Qual é aquela frase que eu acredito que vai complementar o que você está falando? Na sua apresentação, no primeiro slide, que é uma frase que você falou, cara, isso para mim muda o jogo. Qual é? É a frase do William Edward Deming. Diz assim, né? Não se gerencia o que não se mede o que não se define, e não se define o que não se entende. Logo, não há sucesso naquilo que não se gerencia. Então, e aí você destacou uma palavra. Qual é? Entende. Quando você tem o conhecimento, você mede, você gerencia. Automaticamente você tem melhores resultados. E esse entende não se baseia somente sobre a empresa, mas entende sobre si. Então, a gente, só para você ter noção, passou a ser obrigatório. Todos os clientes da controladoria esse ano são obrigados, antes de começar a falar com qualquer controller, começar a passar por qualquer literatura, o dono passa, por exemplo, pela Marina. Por quê? Ela já detecta um monte de perfil. Reprovado. Ela detecta um monte de perfil que ele está trazendo de pai. Um monte de crença, um monte de coisa. E daí não que ela alerta ele, mas ela alerta também o nosso time. Sim. Ela fala assim, cuidado com esse cliente numa boa, trata com carinho ele, porque ele tem esses bloqueios, então vai mais nessa conduta com ele. Esse daqui pode ser mais agressivo, porque esse daqui é um cara de resultado. Então ela não só agora, isso nunca teve aqui, é desse ano. Ela conduz a equipe também para ser muito mais assertivo com aquele tipo de cliente. Então, por quê? Porque, de novo, a gente tem que cuidar do motorista, né? E aí ele solta umas frases, assim, sabe, super clichês, assim, clichê que eu digo, tipo, na constelação, né, assim, nossa, porque aí toda vez, quando tá quase fechando um negócio, alguma coisa não dá certo, pronto, constelação.
vem constelada, a gente marca e sempre Ou tem. assim, não foi minha culpa. É que É, assim, algumas o frases, autoconhecimento, ele é muito legal, eu costumo dizer uma metáfora, né? Ele é como se fosse uma cebola. Sim. E aí tem muitas camadas. Uhum. E aí a pessoa fala assim: ah, todas as vezes que isso acontece, acontece algo ruim. Essa é a primeira camada da cebola, né? Exato. Agora vamos entender a segunda, a terceira, até chegar na raiz, onde começou, Fala né? que é um sintoma, né? Não a causa. E isso fica muito, muito, muito evidente nas frases. Sim. Coração, assim, o coração nosso tá cheio, né? E é incrível como que explode pela boca, né? Tá tão cheio que a pessoa acaba falando. E aí o que ela fala, obviamente, tem um monte de coisas por trás que quando a gente vai pesquisar, fala, cara, sua vida tá travado aqui por causa disso aqui, ó. Vamos arrumar isso aqui. Uhum. Arrumou isso aqui, a gente arruma isso aqui. Arrumar a raiz, né? Eu quero um fruto diferente. Vamos arrumar a raiz, então, para o fruto crescer? Uhum. Ô Marcos, eu pensei nisso logo no comecinho do podcast e eu preciso fazer uma pergunta para ti. Uma vez, a empresa da minha família, lá no começo, a gente estava passando, foi assim que nasceu a Sense, a gente estava passando por uma situação complicada, a empresa, e daí que eu fui buscar conhecimento, fui estudar isso e aquilo, e eu recuperamos a empresa, e aprendi tanto sobre recuperar a empresa, que abri uma Sense. Mas eu lembro que na época, a gente falou para um cliente nosso, da Procter Gamble, uma empresa americana, e o cliente, ele era gringo, né? Então, e a gente falou assim, no fim não deu certo a empresa. Ele olhou pra gente e falou assim, como assim não deu certo? A gente tava prestes a falir, sei lá. No fim não falimos, melhoramos pra caramba. Ele falou assim, claro que deu por 18 anos. Hoje tem 35 a empresa. Deu por 18 anos. Até quando dá errado, dá certo. Por quê? Porque vocês vão aprender muito com isso. Eu lembro que esse cara falou, era diretor da Procter, e falou isso para mim, eu era vendedor, eu estava dentro da Procter. E aquilo, eu voltei para casa e falei para meus irmãos, falei assim, a gente não pode falar que a empresa não deu certo. Deu por um período, mas ela teve um ciclo. E agora a gente está reestruturando, tanto que a gente mudou a gestão, eu assumi a gestão da empresa, a gente reestrutura inteiro. Uhum. Mas por que eu estou falando isso? Porque o seu livro diz, você é um projeto de Deus criado para dar certo. No meu ponto de vista, até quando aos nossos olhos de humilde servos de Deus, ali, sei lá, seguidores de um princípio, de um propósito universal, quando algo para nós parece que não está dando certo, lá na frente a gente olha para aquilo que aconteceu no passado e fala, aquilo tinha que acontecer, então deu certo. Tá. Só para você ter noção, eu, no começo da minha controladoria, quando eu fazia a controladoria para pequenas empresas, eu tinha uma certa arrogância dentro de mim, que eu via uma pessoa gastar um dinheiro que não podia na empresa e falava, como que ele fez isso? Ele vai passar um aperto danado, ele vai se ferrar, ele vai passar altos apuros. Mas só que daí, depois você encontra essa mesma pessoa 2, 3 anos depois, se ela não tivesse feito aquela loucura daquela época, ela não estaria emocionalmente, espiritualmente e até financeiramente na situação que ela estava naquele dia. Seja para pior ou para melhor, mas ela trouxe um aprendizado ali. Então, você falou lá, não dá certo. Existe projeto que não dá certo? Eu acho que depende da linha temporal. Eu sou físico, você sabe disso, de formação. Meu Deus. Eu acho que depende da linha temporal. Né? Se você olhar num curto prazo, pode ser que algumas coisas não deram certo. Mas num longo prazo, tudo dá certo. Entendeu? Tem um embaixador chinês que uma vez foi questionado, ele estava fazendo toda uma palestra sobre a liberdade e tudo mais, e dele falou, você é contra a Revolução Francesa, igualité, liberté, fraternité, né? Ele falou assim, é muito cedo para dizer, olha que louco. Porque para um chinês que tem 2.000 anos, 3.000 anos, muito mais, 5.000 anos de existência, uma civilização chinesa, olhar para 300, 400, 500 anos atrás é pouco tempo para se dizer. Então, no meu ponto de vista, às vezes a gente olha, e eu e Marina, que nem a gente agora está reestruturando o departamento comercial aqui, porque a empresa cresceu muito, eu não consigo mais atender todos os clientes, e aí essa é a dor que ela falou.
E daí você passa por um período que daí a gente olha e fala assim, lá na frente, a gente vai olhar para isso, vai dar risada e vai falar assim, naquela época a gente tava falando assim, não deu certo, mas hoje a gente falou que deu certo. Então, você acredita que num efeito temporal longo Tá. também tudo dá certo ou é coisa da minha cabeça? Vamos lá. Tem uma chave muito top, que eu acho que você conhece, que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E por muito tempo eu fiquei me perguntando, como assim? Todas? Todas? Até as coisas que são ruins? Tipo, até o que dá errado? Todas? Aí um dia eu ouvi um relojoeiro dizer algo. Ele disse assim: um relógio, todas as engrenagens rodam para o mesmo lado. Só uma engrenagem roda para o lado ao contrário. E essa que roda para o lado ao contrário é crucial para o bom funcionamento do relógio. Caramba. Eu falei, meu Deus, para mim fez todo sentido. Então até aquilo que não está dando certo é para dar certo, é para funcionar. Caramba! Agora, quando que um projeto pode dar errado? Quando ele chega no final da sua existência e não viveu o propósito dele. Vou te dar um exemplo. Imagina que você é um carteiro. O carteiro entrega carta. Tudo bem? Sim. E imagina que o céu, que o reino é o correio. Então você está aqui para entregar a carta. A carta é o propósito. A carta é o seu propósito. O que você veio fazer aqui na Terra? E aí você vai entregando as cartas, vivendo o seu propósito. Quando que dá errado? Se você passar pela vida inteira sem entregar a carta. Você vai ficar estressado, cansado. Vai parecer que tem um vazio dentro de você. E não se trata de dinheiro. Sim. Às vezes a pessoa pode ter muito dinheiro e lá dentro dela tem um vazio, porque ela não está entregando a carta que ela nasceu para entregar. Então, se ela não arrumar a rota, esse projeto está dando errado. Perfeito. Por mais que ele esteja sendo abundante financeiramente, por mais que ela esteja sendo abundante nos relacionamentos, no casamento, mas lá dentro dela tem uma angústia, que ela não sabe nem de onde é. É porque ela não está entregando a carta que é para ela entregar. Por que que existem nenezinho que nasce e já morre? E as pessoas falam assim, nossa, Deus foi injusto. Não tem injustiça nisso. Aquele nenezinho só tinha uma carta para entregar. Ele nasceu, entregou a carta e voltou para o correio. Pô, bonito isso. Ele deu certo e acabou. Entende? Então o projeto, ele vai dar certo, desde que a gente entregue as cartas que a gente nasceu para entregar. Senão, a gente se transforma num carro de correio que fica gastando gasolina, rodando a cidade e não entregando nenhuma carta. Isso causa o quê? Estresse, ansiedade, preocupação, cansaço. Câncer. Tá entendendo? Então, assim, existe uma forma de um projeto dar errado? Sim, é só parar de entregar a carta. Pô, eu vou devorar esse livro esse final de semana, mano. Muito bom. Que nervoso, Fantástico. né? Nossa. Ô, Marcos, Tá me mas dando eu angústia. a gente tem que tocar num ponto aqui muito importante. Dinheiro. Claro, vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Como que se encaixa aí nesse projeto de Deus, nessas engrenagens, nesse autoconhecimento? Como que o dinheiro aí flui nisso tudo? Essa pergunta é bastante interessante, né? E até obrigado por fazer ela, porque tira a dúvida de muitas pessoas, né? Com ideias de rico não vai para o céu e um monte de ideias inventadas e mentiras que elas contam para elas mesmas por justificar porque não é próspero. Sim. Então, enfim, dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro está conectado com um princípio, semeadura. Ah, eu quero fazer mais dinheiro. Você quer fazer mais dinheiro? Então você precisa ser mais relevante para o mundo. Que louco, cara. Dá nervoso. Quanto mais relevância, mais dinheiro. É princípio. Semeadura.
Se eu sou muito relevante, eu vou receber muito. Eu estou entregando muito para o mundo. O que eu vou receber? Muito. Então, o dinheiro na mão de quem tem propósito é munição. Se você tem um propósito lindo, quanto mais dinheiro você tem, mais você patrocina esse propósito. Sim. Entendeu? Dinheiro na mão de empresário que entende que a empresa não é o fim, a empresa é um meio, ele vai crescer muito. Ele vai ter uma holding, ele vai ter filiais, ele vai crescer muito. Porque ele entendeu que a empresa não é o fim. Se o empresário entende que a empresa é um fim, quem governa a vida dele é o dinheiro. Se ele entende que a empresa dele é um meio, aí acabou, aí ele vai prosperar muito. Porque a empresa dele ganhou propósito, ganhou razão, ganhou significado. E quando ele entende que a empresa dele é um meio, independente do ramo, aí ele entra na cultura organizacional. Porque aí os colaboradores dele vai saber por que está lá. O cara que está preenchendo planilha, ele sabe que ele não está preenchendo planilha. Tem um significado aquilo. O cara que está fazendo um designer, está fazendo uma arte, está editando um vídeo, ele sabe que não é um vídeo. Ele sabe que não é uma arte. Aquilo que ele está fazendo tem um significado, porque ele entendeu na governança que a empresa que ele serve, que ele está lá, é um meio, não é o fim. Então, toda tarefa, independente do departamento, ganha significado. Adorei essa palavra, semeadura. Muito bom. Muito bom, nunca tinha ouvido. E quando temos, né, empresas com propósitos bonitos, pessoas do bem, que trabalham, que transbordam, e mesmo assim não conseguem a prosperidade financeira, o que você vê? Como consteladora, eu sei que você tem tantas coisas que podem estar acontecendo, mas o que você vê, assim, sobre isso? Olha, ela precisa mudar o significado que o dinheiro tem na vida dela. Vou te dar um exemplo, tá? Semana passada eu estive, todo final de semana a gente tem evento, né? Todo final de semana. E final de semana passado eu estava em um evento da Academy Mind, uma imersão Acorde Sua Mente. E lá no evento, eu perguntei, qual o significado de dinheiro para vocês? Eu perguntei quem já perdeu algo na vida e culpa o dinheiro. Aí a moça levantou a mão. Aí eu fui até lá, claro. E eu falei, traz um mic, quero ouvir. Dá o mic é microfone, a gente chama. Dá o mic para ela. Ela pegou, fala um pouco para mim, o que o dinheiro te causou? Aí ela disse assim, o dinheiro levou meu pai. Porque meu pai trabalhou muito, meu pai conquistou muito, meu pai cresceu muito, e no final das contas, pelo dinheiro, por querer tanto dinheiro, o dinheiro levou ele. E eu perdi meu pai. Meu pai morreu. Essa pessoa, ela pode ter uma empresa, só que a empresa dela nunca vai crescer. Independente do propósito da empresa, da razão da empresa, independente do mercado, independentemente do quê. Se ela não der um novo significado para o dinheiro, acabou. Cara, o dinheiro na mão dela é maldição, porque é o dinheiro que levou meu pai. Sim. Caramba. Tá entendendo? Então, tudo na vida é significado. Tudo, assim, tudo. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, acontecem muitos eventos. E cada evento a gente dá um significado. E quem você é hoje? Você é a história que você conta para você sobre você. É meio louco isso. Mas de fato é. Exemplo, vamos contextualizar de forma simples. Qual o significado de Natal para você? Cara, qual o significado de Natal? Uma época de reflexão com a família. Reflexão com a família. Entendeu? Para algumas pessoas, Natal. Cara, no Natal foi o dia que eu perdi meu irmão. Natal para mim agora, depois daquela data, luto. A história que aconteceu e que eu conto para mim e vou alimentando minha mente é o significado que eu dou para aquilo. Então, qual o significado para as pessoas de empreender? Esse significado que as pessoas dão sobre empreender, sobre empresa, sobre gestão, esse significado não veio do nada. Não veio de uma avalanche de informações
E essas informações foi formando as crenças até chegar à convicção. Não, empreender para mim é isso. E acabou. O significado que eu dou para isso aqui é o jeito que eu me comporto. O meu comportamento é um reflexo do significado que eu dei para aquilo. O significado para você de Natal. Quando chega no Natal, o seu comportamento lá, na data do Natal, é o reflexo do significado que você deu para Natal. Então, dinheiro. O meu comportamento sobre dinheiro é o significado que eu dou sobre dinheiro. Caramba. Entendeu? E ressignificar isso hoje em dia, porque queira ou não, como é uma questão cultural, a maioria disso, você não se ressignifica eu lembro isso. da aula que você deu sobre cultura. Você não ressignifica isso numa aula. Por mais que eu dou um choque lá na aula de cultura sobre o dinheiro, inclusive eu faço questão que todos os clientes entendam isso, mas é uma gotinha toda a sessão junto com ele que a gente tem que ressignificar, porque ele vem de uma cultura que foi estabelecida, né? A Marina, ela faz toda uma técnica de constelação com o cliente quando o problema dele é o dinheiro também, né? E daí sempre está atrelado a uma dor, atrelado a um trauma, né? E daí geralmente essas pessoas têm bloqueio, elas auto se boicotam quando ganham dinheiro, né? Elas vão lá e gastam e tudo mais. Hoje não é tão visível isso pro empresário depois que ele entra na engrenagem. Porque o empresário, isso é um dado estatístico muito, muito conhecido, e não é só do Brasil, tá? É do mundo todo. Se eu não me engano, dedicado a título mundial somente 3 horas do tempo de um empresário para ele refletir sobre as ações estratégicas dele, pessoa física, sobre a empresa. Por mês, 3 horas. Esse é um dado, depois eu vou pegar, eu posso colocar o link para todo mundo ver. Ou seja, ninguém para pensar. Você entra na engrenagem e vai. O pau tá atorando. E tenho que faturar, eu tenho que vender, eu tenho que entregar, eu tenho. Eu tenho. E daí as pessoas fazem isso 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos. E por ela ter essa crença, ela auto se boicota e volta, auto se boicota e volta. O parar para ir num evento seu, por exemplo, que é uma coisa que eu sugiro todo mundo vá. Isso são poucos. Por mais que você treina tantas pessoas, por mais que você consiga atingir tantas pessoas, ainda é o quê? 0,5% de uma população empresarial que tem acesso a um evento seu. Então, eu queria que você falasse para a gente aqui como que faz para ter acesso aos seus eventos. Até para quem está ouvindo a gente, poder ter acesso a isso, né? E todo mundo acha isso é só para os grandes. Também é uma outra coisa que eu gostaria que você quebrasse isso. Ah, não, minha empresa é muito pequena ainda para eu pensar nisso. No meu ponto de vista, o cara começou a vender, sei lá, jornal ou revistinha. Ele já tem que pensar nisso. Jornal, não vende mais jornal, né? Mas assim... Mas sabe que lá em São Paulo tem umas banquinhas ainda? Tem, banquinha de jornal. Que legal. Porque antigamente era comum, né? De manhã, todas as portas das casas tinham jornal. Hoje no condomínio, quantas portas de casa? Imagina, chega 2 jornais lá. Mas assim, eu gostaria primeiro quebrar qualquer crença de quem está nos escutando, que isso não é para mim. Eu tenho certeza, e eu fui uma dessas pessoas, viu, Marcos? Até te conhecer, até começar nas imersões, a Marina falava isso para mim. Você é muito teimoso, vai auto se conhecer. Eu tinha medo de ir em terapia quando a gente começou a namorar. Entendeu? Eu comecei em terapia, hoje eu tô 8 anos indo em terapia, eu gosto. Mas assim, faz bem, né? Mas tem que tomar um puxão de orelha. E a gente quase perdeu o relacionamento lá no começo, porque ela estava evoluindo muito em autoconhecimento e eu aquele cara travadinho dentro do quadrado. Então, então a gente precisa buscar isso. Daí quais são os canais, como que a gente pode estar buscando os seus eventos? Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Pode? Opa! Você é ter humano ou ser humano? Ser humano. Claro. Por que as pessoas priorizam o ter?
se ela é ser humano? Ela pega 10 mil reais e investe no ter, num celular. Por que não pega 10 mil reais e investe no ser, que é o ser humano? Fantástico. Porque se ela investe no ser, ela vai ter o que ela quiser. Só que ela passa a vida inteira investindo no ter. E aí, todo o ter que ela tem é com muito sacrifício. Porque ela não para um ano para investir no ser. Fantástico, Marcos. Percebe? Então, qualquer pessoa pode ter acesso ao treinamento, desde que a prioridade da vida dela seja ela. Que legal. Ah, não, mas meus filhos para mim... Então, você só consegue entregar para os seus filhos aquilo que você tem. Quando você prioriza você, sabe o que vai acontecer? Você vai entregar muito mais para os seus filhos. Tem gente que vive para os filhos, vive para a empresa, vive para os outros. E essas pessoas que vivem para os outros se frustram. Sabe por quê? Porque ela dá até aquilo que ela não tem para os outros. E sabe o que acontece? Ela se sente vazia. A hora que ela ter, aí ela vai começar a transbordar na vida dos outros aquilo que ela tem muito. Fantástico. Então, se uma pessoa foca no ter, ela passa a vida inteira correndo atrás do ter felicidade, do ter dinheiro, do ter empresa. Se ela investe no ser, ela não precisa correr atrás. Ela atrai. Existe o que corre atrás e o que atrai. Quem você quer ser? O que corre atrás ou o que atrai? Fantástico, Marcos. E daí, se fizer sentido, eu não sei se pode, deixa o link aqui mesmo. Legal. Né? A gente Vamos deixa deixar o link assim, o aqui pessoal da embaixo. equipe Qual aí. que é E aí a galera... o seu arroba? O arroba Marcos Fiel Oficial. Ah, legal. E deixa o link. O primeiro treinamento dentro do Instituto Academy Mind é o Acorde Sua Mente, que é justamente, aqui que eu tô fazendo na minha vida, desperta, né? É um final de semana inteiro, os alunos que participam, que vivenciam essa experiência, têm um despertar, um acorde, a mente de verdade, né? Eu acredito que nesse bate-papo aqui de 1 hora, quem está assistindo já... Meu Deus. Então você imagina um final de semana inteiro, né? Fantástico. Ela mergulha dentro dela e tem ali um diagnóstico do que está acontecendo com ela. E aí, com esse diagnóstico, ela vai para o processo ou fica no evento. Ah, Marcos, você está falando... É mesmo? Sim, você pode fazer o evento e não mudar nada. Legal. Ah, mas você não vai vender se você falar isso. Eu não estou aqui para vender. Eu estou aqui para exercer uma função aqui na Terra. Servir o meu propósito. Então, não se trata de venda, se trata da transformação do aluno. Se ele vai lá no evento, ele chega lá e a vida dele é só de evento, ele não vai mudar. Agora, se ele chega lá e entende que o que muda, o que transforma é o processo, aí ele voa. Show. E pra gente terminar, eu tenho aqui... Vocês têm que falar. Vocês também devem estar falando. 5 dicas rápidas para mudar a mentalidade e atrair prosperidade na sua vida profissional, na sua empresa. 5 dicas rápidas para atrair a prosperidade. Aqui tem que ter pegadinha, entendeu? Tipo, a gente não te avisou disso antes. Pra mudar a sua mentalidade, mesmo, né? mudar a mentalidade e atrair a prosperidade. Tá, vamos lá. 5 dicas rápidas. A primeira é o jeito que você acorda. Essa é a primeira. Show. Como assim, Marcos, o jeito que acorda? Cara, se acordar igual um cavalo, tipo, acordar e já sair, você não tá bem. Você precisa acordar, respirar, agradecer ao Criador porque acordou. Então é você acordar de verdade, não ser um zumbi. Porque tem gente que acorda só depois do café, tem gente que acorda só depois do almoço, tem gente que hoje tem 45 anos e não acordou ainda. Então, a primeira dica é acordar. Ai, Marcos, eu te amo. Eu preciso te dar outro abraço depois, viu? Tá. A primeira dica é acordar de verdade, assim, sabe? Essa é a primeira. A segunda dica, que é essa extremamente importante, tanto quanto a primeira, é você ter atenção aos ambientes que você frequenta. Por quê? Porque o ambiente, ele influencia. O ambiente é um lugar onde a gente cresce ou estagna.
Então é você, com atenção, dá uma olhadinha. Quais ambientes você está frequentando, se faz sentido com o seu propósito, com aquilo que você quer ou não. Terceiro, você precisa mudar a mentalidade de escolarização para estudar. O que é escolarizar? É tudo que a gente aprendeu durante todo o tempo de escola. Ensino fundamental, ensino médio, colegial, faculdade. A gente escolariza. Então vem um monte de matéria, você tem que estudar, aprender até o que não vai usar. Báscara. Não, de verdade. O que você usa hoje do colegial? Muito pouco. Porque a gente foi escolarizado. Então, o empresário, o que ele precisa entender? Ele precisa entender que ele precisa estudar e não escolarizar. Qual a diferença dos dois? É ele escolher o que precisa naquele momento. O que eu estou precisando desenvolver agora? Comunicação. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou estudar comunicação. Isso é estudar. Escolarizar significa eu vou consumir de tudo. Por quê? Tem que tomar cuidado. Hoje tem muita informação. Muita informação, muito conteúdo. E se a pessoa ela não tem foco, ela vai viajando ali no YouTube, abre um conteúdo, abre outro, pega um livro, pega outro. Daqui a pouco ela está escolarizando. Ela está repetindo tudo que ela fez na escola. Então, é ter a consciência para otimizar tempo e ser produtivo. Cara, o que eu preciso estudar agora? Eu estou em qual fase na minha empresa? Liderança. Cara, eu não vou assistir vídeo que não seja de liderança. Então, o terceiro é foco naquilo que precisa desenvolver de competência. E aí você vai estudar sobre aquilo. Certo? Certo. Terceiro, eu não estou falando na ordem. Quarto, eu não estou falando na ordem, tá? É o que é mais importante, os 5 são importantes, né? Obviamente, eu não posso deixar de fora, claro, né? O autoconhecimento, que é basicamente tudo que a gente já falou aqui, que é conhecer o motorista ser bom, é o CPF ser bom, e daí é se conhecer mesmo, assim. E esse autoconhecimento, ele não pode parar, nunca. Nunca, não pode parar. E o quinto e último, deixa eu fechar com chave de ouro aqui. O quinto e último, para prosperar, claro, faz todo sentido. Obviamente, é a pessoa ter uma busca incessante por viver o propósito. Por quê? Porque é impossível alguém que esteja vivendo o propósito não atrair prosperidade. É impossível. E existem muitas pessoas que não vivem o propósito e daí aqueles que se esforçam muito para ter o dinheiro. Qual é o propósito de um carro de corrida? Andar em qual pista? Uma pista corrida. Claro. O carro é bom? Oh. Claro. Coloca num barro. Não sai do chão. O carro é ruim? Não, continua sendo bom, só que está na pista errada. Essa é uma pessoa que vive a vida sem viver o propósito. Ele é bom, só que ele está na pista errada. Então, o resultado que ele vai ter, ele precisa se esforçar muito para ter, só porque está na pista errada. Então, é acertar a pista. Acertou o propósito, a prosperidade vem naturalmente. Show. E esse tal propósito, hein? Eu sei que isso é um tema para um outro podcast inteiro. É verdade, é verdade. Mas bem pulsante, assim, que eu escuto o tempo todo, que as pessoas perguntam e querem ajuda para encontrar o tal do propósito. E existe muita coisa hoje em dia sendo dita sobre o propósito. E muitas que mais confundem do que ajudam. Tá. Ó, a primeira coisa, a gente precisa saber 2 coisas sobre propósito. Que já vai colocar as pessoas para pensar. A primeira é a diferença de missão e propósito. Essa é a primeira. Que as pessoas confundem o que é missão. Vou pensar aqui no Exército Brasileiro. Certo? Qual é o propósito deles? Defender a pátria. Defender a pátria. Para defender a pátria, que é o propósito, eles têm várias missões que vão acontecendo. Ó, a missão agora é isso aqui. A missão agora é isso aqui. A missão agora é isso aqui. Então, a missão, ela está no guarda-chuva do propósito, entende? O propósito é o macro. E na vida, a gente tem várias missões para defender o propósito. Então, precisa ficar claro. Fantástico. Segundo, e como eu faço para descobrir esse propósito? Não tem como eu descobrir o propósito sem antes saber quem eu sou. Então, primeiro a identidade, depois é o propósito. Claro,
Primeiro é a identidade. É muito mais fácil eu perguntar para quem criou a caneta para que ela serve. Então, para descobrir o propósito, eu preciso saber quem eu sou primeiro, da onde eu vim. E aí, quando eu descubro de quem eu sou mesmo, aí fica mais simples eu entender meu propósito. Que aí é tema para um novo podcast. E ele é renovado também, às vezes, né? Não tem nenhum problema, eu acho, que pivotar. O propósito, na verdade... A missão, na verdade. A missão tem várias, né? E o propósito, ele vai criando, você vai clarificando ele. Clarificando ele e vai deixando ele mais encorpado e vai fazendo mais sentido conforme a sua jornada. E esse propósito que vai fazendo mais sentido significa que agora o Danilo é mais relevante. Então você começa a enxergar mais seu propósito. Quanto mais relevância, mais prosperidade. Claro. Olha, a mensagem sempre vai ser mais importante que o mensageiro. Vou falar de novo. Sempre. A mensagem sempre é mais importante que o mensageiro. Eu vou morrer. Quando eu morrer, a obra fica. A obra sempre vai ser mais importante. Sim. Entende? E o que é a obra? É o propósito. O que é a obra? É por que eu estou aqui na Terra. Nossa, esse assunto é legal, né? Legal demais, legal demais. Inclusive, eu falo dele com a minha terapeuta, para ser bem honesto. Porque você tem que estar constantemente clarificando, né? Tipo, clareando as ideias. E a gente, esse ano, a gente até deu uma reformuladinha no nosso, justamente por causa exatamente do que você falou. O que somos hoje? Somos um canal de conhecimento, né? No mundo financeiro, principalmente, no mundo das finanças. E não a salvação. Por quê? Porque a salvação não tem, ninguém salva, só Deus salva, isso. Quem veio para salvar já foi. E eu achei fantástico você ter falado isso, porque às vezes aparece cliente aqui, cara, você que vai me salvar. Eu falo assim, eu vou te ensinar tudo que eu sei. Eu e minha equipe vamos montar tudo que a gente sabe, a gente vai fazer o melhor. Mas quem se salva é o cara lá de cima, né? E você. Então, isso que é muito bacana. Várias palavras aqui, eu gostei demais. Eu gostei também da parte parte que você falou de simbolismo, sabe? Tudo simboliza para o significado. Né? Eu achei muito legal, porque a gente vive num mundo de visual, um mundo de ressignificar, um mundo que está mudando muito rápido. E se a gente não parar para conhecer pessoas como você, não parar para ouvir pessoas que têm um propósito bonito como o seu, Marcos, a gente às vezes se perde, né? Então, eu tenho em casa a Marina, mas só que a gente fala que a gente tem que ser marido e mulher. Então, eu busco sempre fora para a gente não perder nossa essência. A gente é marido e mulher. Então eu sempre busco fora e pode contar comigo na próxima turma aí. Parabéns. E eu gosto demais assim desse tipo de busca e tenho muito orgulho de te conhecer. Desde sempre, todo almoço, todo momento junto. Eu aprendo muito contigo e sou muito seu fã, viu, Marcos? Obrigado. Muito mesmo. Muito Obrigado mesmo. pelo carinho. E é um prazer enorme você estar aqui hoje. Eu acho que todo mundo aqui aprendeu muito. Né? Até o pessoal que está na arquibancada aqui, e nos bastidores, e muito feliz com a sua presença aqui, viu? Obrigado. Primeiro de muitos, Obrigado. Marcos. E queria agradecer o pessoal, toda a equipe, agradecer todo mundo, e encerramos mais um Let's Make Sense aqui com o Marcos Fiel, livro fantástico. Você é um projeto de Deus, criado para dar certo, e daí a gente também vai estar deixando o link do Marcos Fiel aqui, @MarcosFielOficial é o Instagram dele, e o link a gente vai estar deixando para vocês participar do evento, da experiência com esse cara que ele é divino e fiel. Obrigada, viu, Marcos? Gratidão. Sensacional, sensacional. Gratidão.